Ó, nessa questão aqui, ele está falando o que pra gente, né? Ele fala a respeito na figura, temos um gráfico de três funções, f, g e h. E aí diz que vai falar de cada função, né? Deixa eu dar um zoom aqui, acho que a resolução não vai ficar tão boa, mas beleza, por causa do zoom, né? Mas tranquilo. Aí veja, tem para cada x podemos afirmar os sinais, né? Então veja, primeira coisa, né? Quando ele vai falar pra gente, ele falou que f1, né? Então, eu não tenho como saber especificamente, principalmente pelo gráfico, o valor de f1, mas eu sei que a função que representa f seria essa daqui, ó. Então, essa é a função f, e a gente sabe que no ponto 1, ó, em que x é 1, qual é que vai ser o y dela? Então, a parábola passa, quando x é 1, nesse ponto aqui. Então, você não sabe quanto é, mas você sabe que se essa parte aqui de baixo para y ela é uma parte negativa. Então, se é uma parte negativa, eu vou pensar que é um resultado negativo. Só isso. Quando a gente for ver agora, você tem que ele pede g de menos 2. Então, ó, o g é esse gráfico aqui, que é a outra parábola. Então, a outra parábola faz esse percurso aqui, certo? E o 2 eu posso pensar tá mais ou menos aqui, ó. Então, quando você fosse ver, ela também estaria numa parte negativa aqui, ó, para y. Então, ó, vai ser um valor negativo. E aí, a última situação que ele trata é de h. H faz essa trajetóriazinha aqui, e aí ele fala de h quando é igual a 1. Quando h é 1, aqui é 1, ó, você vai procurar tocar lá na reta. Aí a reta está aqui, então ela está num valor, ó, positivo para essa reta. Então, para y no caso, né? Então, se quando eu vou tocar aqui ele está no valor positivo, o que é que eu posso afirmar? Que H1 vai ser um valor positivo. Então, veja, não é para a gente pegar e determinar valores específicos. Aqui a gente está trabalhando com os sinais. Então, se você pegar aqui, ó, você vai fazer menos com menos, mais, não é isso? Eita, eu fiz aqui o g de menos 2, eu vi fazendo com 2. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Eu fiz como se fosse 2, né? Mas ele quer o do menos 2, né? Então, deixa eu só refazer aqui o do menos 2. Então, ó, o g é essa função aqui. E ele não quer saber o do 2, ele quer saber o menos 2, ó. O menos 2 ele estaria aqui, ó. Então, veja, se você continuar essa função, ela estaria, ó, num valor mais ou menos aqui, né? Que seria um valor, ó, positivo para y. Então, aqui, ó, o g de menos 2 na verdade, é um valor positivo. Então, seria menos com mais, né? Menos vezes mais, menos. Então, o resultado que é menos é um valor que vai ser o quê? Menor do que zero. Então, a primeira situação está falsa. E a segunda situação, bora ver? Ó, a segunda situação, o que é que ele vai tratar? Ele vai falar agora, ó, para a função de f ser zero. Então, ó, f quando é zero. O zero é quando ele está em cima, quando x é zero, é quando ele está em cima da reta de y. Então, ele estaria, ó, aqui. Esse valor é um valor negativo. Então, f0 é um valor negativo. O G2, então vou ver o G, ó. O G2, feito a gente tinha visto, eu tinha confundido, né? Tá aqui, e ele seria também um valor, ó, negativo. Então, o G2 é um valor negativo. E aí, ele fala agora do H de menos 1. Então, o H, ele faz todo esse percurso aqui, né? E o menos 1, ele poderia estar mais ou menos aqui, ó. Então, você está mais ou menos aqui, a reta seria um valor positivo. Então, o H
de menos 1 vai ser um valor positivo. Deixa eu só colocar aqui que eu botei F, mas é o G, né? Beleza? Então, quando a gente fizer a multiplicação, menos com menos, mais vezes mais, vai dar um valor positivo. Então, a segunda também estaria falsa. Aí vê, ele fala agora, ó, da terceira. Ó, a terceira, ele fala sobre um valor que é F15. Então, veja, o F15, deixa eu colocar aqui só rapidinho, a terceira. Ele está falando de F15, então, o 15, eu não sei onde é que ele está. Ele está um valor depois daqui. Mas se ele está no valor que é depois daqui, o F, quando ele continuasse, ele só não ia continuar diminuindo? Então eu posso afirmar que o F vai ser um valor negativo quando você fosse ver aqui. Ó, se ele estivesse aqui, quando você continuando, ele não daria um valor que estaria aqui embaixo da reta de y, então isso é um valor negativo. E aí ele fala agora também de g de 6, né? Então você vai procurar ver g aqui, ó. Se a função g é essa, o 6 está depois, ele pode estar aqui, ó. Então o 6 estaria aqui. Se você fosse analisar, ele estaria num valor, ó, que poderia estar mais ou menos aqui, que seria um valor positivo para quem? Para y. Então, g de 6 é um valor positivo. E aí, falta ver só quem? O HK, água, eita, doido. Ai, doido. O H4, né? Então, o H4 seria, veja, essa daqui é a reta de H, né? Se H é um valor, se H4, né? Então, está dizendo que quando x é 4, é um valor que estaria aqui, mais ou menos, né? Então, seria um valor da reta negativo, né? Então, H4 resultaria num valor para y negativo. Então, eu faria menos vezes mais, menos, menos vezes menos, mais. Então, o resultado que ficaria no final, né? Então, esse negativo mais vezes o positivo dá um negativo. E aí, negativo por negativo é positivo, que é um valor maior do que zero. Então, a 3 está verdadeira. Olha a situação. Vou apagar aqui essas, tá? Quem quiser voltar aí, volta. Deixa eu só apagar essas. Quando a gente vai ver agora a situação 4, o que é que ele vai falar? Ele vai falar da situação 4, que é f raiz de 3. Veja, a raiz de 3 você não sabe quanto vale especificamente, né? Você pode até lembrar que é 1,7, mais ou menos, né? E aí você pode pensar o quê? A raiz, para ser mais prático, né? A raiz de 3, ela está entre a raiz de 1 e a raiz de 2. Então, a raiz de 1, que é 1, né? E a raiz de 4, que é 2. Então, a raiz de 3 está aqui no meio. Se ela está aqui no meio, o que que a gente pode interpretar? Que a raiz de 3 é como se fosse 1,7, né? Que a gente falou. Ela está entre 1 e 2. Então, o 2 ainda mais não poderia estar aqui, ó. Então, ela vai estar entre esse 1 e esse 2. Beleza? Então, a função f, que é essa função aqui, quando ela tiver mais ou menos aqui no meio das duas, ela é o quê, ó? Negativa. Então, aqui é negativo. Quando você for ver agora, cadê? O g, a função g de 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. Então, 1,5 eu posso pensar também que está por aqui, né? Então, quando a gente fosse ver a função g, estaria no valor negativo, né? E aí, por último, ele fala de H3, né? O H3 ele está justamente aqui, ó. Então, se ele está tocando no eixo X, você vai lembrar que isso é o que a gente chama de raiz da função, né? E a raiz da função é quando o y é igual a quanto? A zero. Então, menos vezes menos, mais. Mais vezes zero, zero. Então, essa afirmativa 4 também está verdadeira. Vamos dar uma olhada agora na
afirmativa 5, F5 ele diz assim, né? Ele vai falar que é f de 2 raiz de 5, né? Veja, 2 raiz de 5. A raiz de 5, você pode lembrar que é 2,2, né? Ou você pode lembrar que está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Então, por exemplo, a raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3. Então, é o valor que vai estar entre eles. Aí eu vou botar 2,2. Se você colocasse 2,5, teria o mesmo efeito, tá? Então, seria 2,2 vezes 2. Então, seria 4,4, né? 4,5, beleza? Então, ele está dizendo que a função f, quando x é 4,5. Então, 4,5 ele poderia estar mais ou menos aqui, né? Então, quando você fosse analisar, ele ia bater aqui e ia vir para cá. Então, esse valor que a gente teria seria um valor negativo. E agora, quando a gente fosse analisar a função g de menos 5 sobre 4, né? Menos 5 sobre 4 é 1,5. Então, é menos 1,5. Então, estaria aqui, ó, menos 1,25, na verdade, né? Se é menos 1,25 e ele está falando da função g, a função g não é essa. Então, quando a gente fosse ver, ele ia bater num valor, ó, positivo. Então, isso daqui vai dar um valor positivo. E por último, ele vai falar sobre quem? Ele vai falar sobre H9. Então, o H está aqui. O 9 é um valor que vai estar por aqui, mais ou menos, ó. Então, quando você fosse ver onde está a reta estaria no valor, ó, aqui para baixo. Ó. Se está aqui para baixo, é um valor negativo para Y. Então, você vai ver que H9 é um valor negativo. Então, menos com mais, menos. Menos vezes menos, mais. Então, é um valor maior do que zero, então ela está verdadeira. Então, seria a 2, 4 e 3 que estão corretas. Ou a 3, 4 e 5, né? Cadê a 3, 4 e 5? Peraí. A 3. A letra A, né? Letra A aqui, ó. Gabarito na letra A.